Nietzsche e a morte. Parte 1. Quem foi Nietzsche e por que falou da morte de Deus? Imagine ouvir alguém dizer, Deus está morto. Não como uma provocação, mas como uma constatação filosófica. Essa frase impactante foi escrita pelo filósofo alemão Friedrich Nietzsche no século XIX. Mas para entender o que ele queria dizer, precisamos primeiro entender quem foi Nietzsche. Nietzsche nasceu em 1844, em Rocken, uma pequena vila na Alemanha. Filho de um pastor luterano, cresceu em um ambiente religioso, cercado de valores cristãos. No entanto, desde jovem, desenvolveu uma mente questionadora e inquieta. Era brilhante. Com apenas 24 anos, tornou-se professor de filologia clássica na Universidade da Basileia, na Suíça. Mas Nietzsche não queria apenas estudar textos antigos. Ele queria entender o ser humano. Queria questionar os alicerces da moral, da religião e das verdades absolutas. O século XIX foi um período de profundas mudanças. A ciência avançava rapidamente. A teoria da evolução de Charles Darwin, por exemplo, desafiava a interpretação literal da criação bíblica. Ao mesmo tempo, a Revolução Industrial transformava a sociedade. Velhos costumes, tradições e crenças já não pareciam sólidos como antes. Nietzsche olhava para tudo isso e viu um fenômeno. Os valores cristãos que sustentaram o Ocidente por séculos estavam perdendo força. Não era apenas uma questão de fé. Era uma crise de sentido. E foi então que escreveu a famosa frase, Deus está morto. E nós o matamos. Mas atenção, Nietzsche não estava comemorando. Ele não estava literalmente dizendo que um ser divino morreu. Ele estava usando uma metáfora. O que Nietzsche queria mostrar era que a cultura ocidental já não acreditava mais, de fato, em um Deus como fundamento absoluto de tudo. As pessoas ainda podiam ir à igreja. Ainda podiam dizer que acreditavam. Mas, no fundo, a fé que guiava cada aspecto da vida já não era a mesma. O avanço da ciência, da razão e do pensamento crítico estava corroendo as bases da moral tradicional. E Nietzsche enxergava isso com clareza. Mas, se Deus estava morto, o que colocaria ordem no mundo? O que daria sentido à vida? De onde viriam os valores? Essa era a grande preocupação de Nietzsche. Ele acreditava que, com a morte de Deus, a humanidade corria o risco de cair no niilismo, a sensação de que nada tem valor, de que a vida não tem sentido, de que tudo é vazio. Mas Nietzsche também via nessa crise uma oportunidade, a chance de criarmos novos valores, mais autênticos, mais humanos. Essa é apenas a primeira parte dessa história. Nos próximos capítulos, vamos entender como Nietzsche explicou a morte de Deus e como essa ideia mexeu com a filosofia, com a religião e com o futuro da humanidade.